Olá pessoal, vamos então começar o estudo sobre ótica. A aula de agora é a introdução à ótica, então nós vamos ter uma série de aulas sobre ótica, várias aulas sobre ótica, porque ótica é uma matéria super extensa, muito extensa mesmo. Então nós vamos começar com a introdução à ótica, depois nós vamos para os espelhos planos, depois para os espelhos esféricos, depois para refração, depois de refração para lentes, depois instrumentos óticos. Então são 6 matérias. Ótica não é uma matéria só, ótica é um módulo que tem dentro dela. Deixa eu aumentar um pouquinho o som aqui, que eu estou falando um pouco mais baixo, que eu estou gravando essa aula um pouco mais tarde para não acordar ninguém. Então, ótica, ela é uma série de matérias. Então, o nós começamos hoje a introdução à ótica. Nós vamos entender por que existe um eclipse solar, um eclipse lunar. Vamos aprender por que o céu é azul, porque as coisas têm as cores que têm. Vamos aprender os princípios, né? Tudo isso a gente vai aprender agora na introdução à ótica. Mas lembrando, ótica é uma matéria que vão ser 6 matérias, na verdade. Então, não ache que, eu nunca consigo aprender ótica. Ué, às vezes é porque você está achando que a coisa é simples, que são poucas coisas. Na verdade, ótica não é uma matéria, são 6 matérias. Então, ótica é coisa pra caramba. Então, como ela tem esse tanto de coisa, vamos devagar, vamos com calma para a gente aprender tudo, beleza? Então, era a primeira coisa que eu queria falar para vocês, era isso. Então, vamos lá. Essa aula vai ser muito conceitual, mas vamos ter alguns exercícios. Eu acredito que em umas 2 aulas de 30 minutos a gente fecha a introdução à ótica, mas vamos lá, vamos com calma. Conceitos fundamentais. Raios de luz são linhas orientadas que representam graficamente a direção e o sentido da propagação de luz. Então, nós vamos entender que o raio de luz ele vai se comportar como uma reta. Tá? Então, a gente, por conta disso, vai poder usar muitas coisas que a gente aprende lá na geometria. Por isso que fala ótica geométrica. Nós vamos fazer alguns exercícios aqui que nós vamos fazer semelhança de triângulo. Né? Então, a ótica ela vai ter essa questão porque os raios nós vamos tratar eles como linhas retas, beleza? Inclusive daqui a pouco vai ter um princípio bem interessante sobre a ótica. Então, os raios, né? Por que a gente enxerga as coisas? A gente enxerga as coisas porque os raios de luz chegam até os nossos olhos. Então é assim que a gente enxerga as coisas, tá beleza? E aí eu tenho que entender que os raios podem ser convergentes, ou seja, todos eles chegam num ponto só, eles vêm de vários lugares e convergem para um ponto, convergir, todo mundo chegar no mesmo ponto. Divergir ao contrário, né? Quando eu falo, eu estou divergindo de você, é o quê? A gente está indo em direções contrárias, a gente estava no mesmo lugar, mas cada um foi para o seu canto. Então isso é divergir, e se não nem sai do mesmo lugar, ou nem não chega no mesmo lugar, nem sai do mesmo lugar, ou seja, não se cruza, isso é paralelo. Isso aí a gente vai lá da geometria, né? Então raios paralelos são aqueles que nunca se cruzam, beleza? Então vamos seguindo, gente. Olha só, eu tenho 2 tipos de corpos: os corpos luminosos e os corpos iluminados. Olha, tá tudo escrito aí, mas eu vou explicar tudo isso agora com um exemplo que é o seguinte. Os corpos luminosos são aqueles que eles mesmos emitem a luz deles. Então eles não precisam de ninguém emitindo. Então, o caso, por exemplo, é engraçado, eu perguntava em sala de aula sobre, gente, quem me dá um exemplo de um corpo luminoso? Aí eu imaginava que todo mundo ia falar sol, né? A primeira coisa que o pessoal falava era vagalume. Achei interessante isso. Então, o sol, ele é um corpo luminoso, o vagalume, essa lâmpada que está aqui me iluminando, né, nesse quarto. Então, todos esses são corpos luminosos, eles mesmos emitem a sua própria luz. Então, por exemplo, se o Sol acabasse, né? Sim, claro, a vida na Terra ia terminar, mas imagina que acabou e você ainda está vivo. Você ia conseguir enxergar essa lâmpada que está aqui, você ia conseguir enxergar o vagalume, mas você não ia me enxergar, né? A não ser que essa lâmpada aqui me iluminasse, né? Mas imagine que o Sol acabou e não tem energia elétrica e tal, você não conseguiria me enxergar por conta de não eu ser um corpo iluminado. Então, os luminosos são aqueles que eles mesmos emitem a sua luz. Os iluminados são aqueles que
recebem a luz de outro e refletem essa luz. Então eu estou aqui, você está me vendo agora, porque essa luz aqui do meu lado está me iluminando. Eu preciso dessa luz aqui me iluminando. Se eu desligar essa luz aqui agora, ó, vamos fazer o seguinte, vamos desligar essa luz. Pronto, ó, desliguei a luz aí, você não está vendo mais nada, tá um escuro total, né? Esse quarto aqui, ele é todo fechado. Na hora que eu desliguei a luz aqui agora, ficou isso aí tudo fechado, você não consegue me ver, não consegue ver a cadeira, não consegue ver nada, porque não tem luz me iluminando, então você não consegue me ver, mas eu continuo aqui, beleza? Então vamos lá, vamos ligar as luzes de novo. Pronto, gente, voltei. A luz aqui agora está me iluminando, a luz bate aqui em mim, reflete aí na câmera e aí você consegue me ver. Então, você consegue me ver porque a câmera recebeu essa luz que veio da lâmpada, bateu em mim e entrou na câmera. Então, é por isso que você está conseguindo me ver. Tá certo? Então, os corpos iluminados, eles precisam do fenômeno da reflexão. Tá? Então, a luz tem que bater, a luz vem de um corpo iluminado, bate no... a luz vem de um corpo luminoso. Esses nomes você acaba confundindo. A luz vem de um corpo luminoso, bate em mim, que sou o iluminado, e vai até os olhos da pessoa que está querendo ver. Então, repare que a pessoa que está vendo não é que saiu a nada do olho dela, não, viu, gente? Não é o ciclope, não. Na verdade, ela recebe o raio de luz e ela vê o raio de luz, beleza? Então, olha, as fontes de luz... O primeiro são ditos fontes primárias, ou seja, os corpos luminosos são chamados de fontes primárias, e os outros são ditos fontes secundárias. No caso da fonte de luz ter dimensões desprezíveis em comparação com a distância que a separa dos outros corpos, ela é denominada pontiforme ou pontual. Em caso contrário, agora eu vou explicar sobre essa questão dela ser pontiforme ou pontual, ou ela ser extensa, né? Pontiforme e pontual é a mesma coisa. Então, por exemplo, essa lâmpada que está aqui agora, para mim ela é uma fonte extensa. Na hora que eu olho para ela, ela tem esse tamanho dela. Se você, imagina que essa lâmpada aqui, ela fosse externa aqui da minha casa, fosse uma lâmpada, tem uma lâmpada externa ali na minha casa, beleza. Na hora que eu estou aqui na minha casa, ali eu estou olhando, eu estou vendo essa lâmpada desse tamanho, né? Eu acho que ela é uma fonte extensa, porque ela tem um certo tamanho considerável. Na hora que eu estou a 500 metros daqui de casa e eu olho aqui para casa, essa lâmpada é um pontinho. Então, essa mesma lâmpada que para mim foi uma fonte extensa, quando você está muito distante, ela parece ser um pontinho. Então, a questão de ela ser uma fonte pontiforme ou pontual é da distância que você dá dela e o tamanho dela. Por exemplo, o Sol está muito longe mesmo da gente, mas eu vejo ele desse tamanho. Porque, apesar dele estar muito longe, ele é muito, muito grande, então acaba que ele fica sendo uma fonte extensa. Agora, uma estrela está muito distante. Às vezes tem estrelas no céu aí que são até maiores que o Sol, mas por elas estarem tão longe, mas tão longe, elas são vistas como um ponto, uma fonte pontiforme ou pontual, porque está muito distante da gente, beleza? Então essa questão dela ser pontiforme ou pontual, se ela tem um tamanho considerável, ela é um ponto. E isso vai depender do tamanho dela e da distância que a gente está dela. Uma estrela, dada a grande distância que se encontra de nós, pode ser considerada uma fonte pontual. O Sol, embora também seja uma estrela, é considerada uma fonte extensa, porque também está mais próximo. Beleza? Então vamos seguindo, gente. Ó, conforme a fonte, a luz pode ser simples ou monocromática, de uma cor só, como a luz amarela, emitida por lâmpada de vapor de sódio, composta ou policromática, que também resulta de superposição de luzes de cores diferentes, como a luz solar. A luz, ela pode ser de uma só cor, ou ela pode ser de várias cores. Daqui a pouco a gente vai explicar por que isso importa. Por exemplo, você vai numa boate, aí está aquela luz vermelha, aquela luz azul, aquela luz verde, né? Então, o normal é a luz branca, né? Que é essa luz que a gente tem de LED aqui, ela imita a luz do sol, né? Para a gente ver durante a noite da mesma forma que a gente vê durante o dia. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo aqui, são 1h da manhã. Eu estou com a mesma iluminação que quando são 3 horas da tarde, quando não tem luz nenhuma aqui ligada, eu só deixo a janela aberta e a luz do sol me ilumina do mesmo jeito que essa luz aqui ilumina. Beleza? Então, essa questão da luz, ela vai ter algumas coisas importantes quando a gente falar sobre a cor dos objetos. Vamos seguindo.
Objetos são vistos com nitidez através de diversos meios materiais, como o vidro comum, a água em pequenas camadas e o ar. Estes são denominados meios transparentes. É o primeiro tipo de meio que a gente tem, é esse meio aqui, ó, meio transparente. O que é o meio transparente? É aquele meio que você vê nitidamente através dele. Você vê do outro lado como se não tivesse material nenhum na sua frente. Então tem o vidro, você consegue ver através do vidro perfeitamente, como se nem o vidro existisse ali. Você vê através dele, se estiver limpinho, né? Isso aí é até um perigoso. Eu já vi várias pessoas baterem e machucarem, né, com o vidro. Às vezes o vidro está muito limpo, a pessoa, eu já vi em salões, uma vez eu vi isso lá no Expo Minas, eu estava num almoço lá no Expo Minas, e aí eu estava lá e aí, de repente um senhor bateu a cabeça, mas ele caiu no chão né, com a pancada que ele teve na cabeça, porque o vidro estava tão limpo, que as pessoas costumam fazer? Colocar uma fita vermelha assim, ó, em uma determinada altura do vidro para você ver, opa, tem alguma coisa ali, que às vezes você não vê mesmo, você machuca, né? Isso é bem comum. Os gatos aqui em casa às vezes pulam na janela, bate e volta, né? Porque a janela às vezes está fechada com vidro, e bate e volta, né? Coitado. Então, ó, o vidro fosco, o papel de seda, o papel de seda eu tinha até um aqui, e o papel vegetal, por exemplo, permitem a visualização dos objetos, mas sem nitidez. Então você consegue ver lá atrás. Não sei se você já foi em algum banheiro em que o box é aquele box um pouquinho que a gente chama de translúcido. Ele é aquele box que você consegue ver que tem alguém ali atrás, você consegue ver mais ou menos quem é. É um exemplo quando a gente vê filme. Outro dia eu estava vendo filme com a minha esposa e aí ela até brincou, né? Falou que é sempre assim, né? Que tá o casal tomando banho, o vapor, né? O vapor d'água, ele tá só nas partes íntimas do pessoal que tá tomando banho, né? O resto dá para ver tudo. Quando, por exemplo, tem um vapor, você está tomando banho, está todo com vapor ali o vidro do banheiro. Você consegue ver que tem uma pessoa, você consegue até ver mais ou menos como é que é a pessoa, mas você não consegue ver nitidamente. Esses objetos são chamados de translúcidos. Outros meios, como a madeira e o concreto, não permitem a visualização. Esses são os objetos opacos. Então eu tenho o transparente, que você vê perfeitamente, o translúcido, que você vê mais ou menos, e o opaco, que você não vê. Essa parede aqui é opaca, essa cadeira é opaca, você não consegue ver através dela de jeito nenhum, tá certo? Agora, por que tem isso, né? Aqui é o segundo, é o translúcido, e o terceiro aqui o terceiro aqui é o opaco, né? Você não consegue ver através dele, beleza? Transparente, translúcido e opaco. Conceitos fundamentais, fenômenos ópticos. Olha só, pessoal, eu tenho a reflexão regular e a reflexão difusa. Quando eu viro para você e falo que é um espelho ele tem uma reflexão regular. Os raios de luz batem ali e eles se refletem todos bonitinho. Isso é o espelho. O espelho ele nada mais é do que uma película de um metal, tipo um metal, né? Como se fosse um metal, eles imitam um metal. Bem lisinha, muito lisa, é importante que seja liso. E aí essa questão de ser liso faz com que os raios tenham uma superfície muito correta e aí eles vão refletir todos da mesma forma. E aí com isso você vai ter uma imagem perfeita, uma imagem nítida. Então, por exemplo, quando o Simba no Rei Leão ele olha para a água e aí ele vê a imagem dele meio que balançando, não é aquela imagem nítida, é porque é uma reflexão difusa. É aquela reflexão que você vê alguma coisinha ali, mas tá meio borrado. Então, quanto mais regular, mais nítida vai ser a sua imagem, né? E quanto menos regular, menos nítida e às vezes você não vai nem conseguir ver, né? Imagem nenhuma se tiver muito difusa. Então a reflexão quanto mais regular, mais nítida é a sua imagem, quanto menos regular, quanto mais difusa, menos vai ser a nitidez, tá? Então um espelho plano, um espelho plano, ele tem uma reflexão regular. Então é uma superfície lisa. Quanto mais rugosa, mais dificulta a nitidez da imagem. Beleza? Isso é importante, tá? Segunda coisa, aqui eu tenho a refração. O que é refração? A gente estudou refração
espero que você já tenha visto essa aula na aula de ondas, que a refração é a mudança de meio. Então é quando a luz atravessa, que foi o que a gente viu aqui, né? A luz aqui no caso da 1 e da 2, ela atravessou. Então, no caso 1, quando o meio, esse cara aqui, ó, atravessa, é uma refração regular, você vai ter um objeto nítido. Você vai ter uma imagem nítida. No caso de ser uma refração difusa, que é esse segundo caso aqui, você vai ter uma imagem não tão nítida. Então, o primeiro caso aqui, da refração regular, é a imagem nítida número 1 aqui. E o segundo caso aqui, ó, da refração difusa, é o segundo caso aqui. Esse segundo caso aqui. Que você vê, mas é meio borrado, né? E o terceiro caso é o objeto que não deixa atravessar. Vai ter apenas a absorção da luz, que é o caso número 3 aqui dos objetos opacos. Beleza? Então eu queria mostrar isso para vocês. Gente, isso aqui é tão importante que isso aqui cai em prova direto. Beleza? Então olha só, pessoal. Vamos seguindo. Conceitos fundamentais. A cor que o corpo apresenta por reflexão. Então, ou seja, a gente está falando aqui de objetos iluminados, né? Que ele vai ter ali a cor de acordo com a reflexão dele. É determinada pelo tipo de luz que ele reflete difusamente. Assim, por exemplo, um corpo apresenta a cor azul porque, ao ser iluminado pela luz branca, ou seja, a luz branca ela tem todas as cores, né? Então, reflete difusamente a luz azul. Então, o corpo ele é azul. Por que ele é azul? Porque na hora que você ilumina ele com todas as cores, a luz branca aqui, que a branca é composta por todas aquelas cores do arco-íris, né? Ela vai refletir, ela veio a luz branca aqui, ela vai refletir a cor azul. Agora, ele sempre vai ser azul? Ele sempre vai ser azul? Não. Se eu pegar esse corpo aqui que é azul e iluminar ele com a cor vermelha, esse corpo aqui ele não vai refletir vermelha. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Se ele não reflete vermelho, ele reflete só azul, ele não vai refletir nada. E a ausência de reflexão, se você não reflete nada, a gente vê a cor negra, a cor escura, não vai ver nada. Então, olha só que interessante. O corpo azul, ele reflete a cor azul. Se ele for iluminado com a cor branca, que tem o azul, ele vai refletir o azul. Mas se ele for iluminado só com a vermelha não tem azul. Então, ele não reflete nada. Tá certo? Agora, se ele fosse iluminado com a cor, ao invés de branca, ele fosse iluminado com uma cor azul, peraí, ele reflete azul. Então, ele vai refletir a cor azul, ele vai ser feito como azul mesmo. Agora, imagina uma blusa branca. Eu tenho uma blusa branca. A blusa minha é branca. Se eu iluminar ela com a luz branca, ela vai ficar branca. Agora, se eu ilumino ela com a cor amarela. Gente, um corpo iluminado pela luz branca, ele é branco porque ele reflete, deixa eu ver onde está isso aqui, todas as cores. O corpo branco, ele reflete todas as cores. E o corpo negro, ele absorve todas e não reflete nenhuma. Então, se a blusa é branca, é porque ela reflete todas as cores. Se eu mando uma luz amarela para iluminar ele, ele vai refletir essa cor amarela, que foi a única que veio nele. Então, eu vou ver essa blusa da cor amarela. Se eu ilumino com ela verde, ela vai refletir o verde. Se eu ilumino ela com o azul, ela vai refletir uma cor azul. Então, se você está numa boate com a blusa branca, na hora que a boate está com a luz branca lá, todo mundo está te vendo com a blusa branca. Se te iluminar com a cor vermelha, sua blusa vai estar vermelha. Então, é isso que acontece, beleza? Porque a cor do corpo é a cor que ele reflete. A gente vai ter exercício disso daqui a pouco. Bom, tá aí. Eu trouxe isso aqui para vocês. É interessante que vocês vejam que eu tenho o vermelho, o verde e o azul. Na hora que você ilumina com os três aqui, ó, no meio aqui fica branco. O vermelho com o verde dá amarelo, o vermelho com o azul dá a magenta, o azul com o verde dá o ciano e por aí vai, tá certo? Aqui vão as misturas das cores aqui
é mais para curiosidade de vocês aí, depois a gente fala disso. Tá bom? A posição de um ponto, vamos lá, exercíciozinhos. A posição de um ponto imagem resultante da conjugação por parte de um espelho plano, perpendicular e horizontal é sempre simétrico ao seu ponto objeto, ou seja, distância igual. O que ele está te falando? Está te adiantando algumas coisas que eu vou falar para você na aula de espelhos planos, que é o seguinte: se você está aqui, se a sua distância para o espelho é de 50 centímetros, a distância da sua imagem para o espelho também é 50 centímetros. Isso no espelho plano, tá, gente? Espelho plano. Um aviso é colocado em um local onde incide em momentos diferentes raios de luz monocromáticos, ou seja, raios de luz só de uma cor, só amarela, só vermelha, só azul, de cores distintas. Entre as alternativas, assinale a que indica a que deve-se usar respectivamente nas letras e no restante do aviso, de forma a sempre permitir a visualização. Imagina que você põe o fundo amarelo e a letra branca. A letra branca aqui. A letra está branca e o fundo está amarelo. Vamos supor que você iluminasse isso aqui da cor amarela. Só para a gente imaginar. Como é que ia ficar o fundo? Olha, se o fundo é amarelo, se você ilumina o fundo com amarelo, ele vai refletir o amarelo, ele vai ser amarelo. E se a letra é amarela, aliás, se a letra é branca, ela reflete tudo. Se você mandar o amarelo, ela vai refletir só o amarelo. Então, o fundo e a letra vão ficar amarelos. Então, você só vai ver um amarelão. Então, você não vai enxergar nada, você vai ver só uma coisa amarela. Se você colocar o fundo branco e a letra branca. Gente, eu vou fazer isso aqui, ó. Cor da tinta, branca. E vou escrever aqui, ó. Gente, aqui, ó. Aqui no cinza, vocês estão vendo, ó. Eu tô aqui, ó. Eu tô em cima do branco, vocês estão vendo? Eu escrevi aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês onde é que eu escrevi. Eu escrevi aqui. Lógico que não, né, gente? Se for preta e o fundo preto. O fundo é preto e a letra é preta. Pelo amor de Deus, né? Esse aqui não tem como, né? Então, branco e branco não dá. Preto e preta não dá. Agora, se o fundo for branco e a letra for preta, se o fundo é branco e a letra é preta, imagina que eu ilumino com a cor amarela. O fundo é branco, ele reflete amarelo, vai ficar amarela. E a letra é preta. Não importa a iluminação que eu tiver, se a letra é preta, qualquer cor que eu mandar, ela vai ficar preta. A letra sempre vai ficar preta, porque o preto ele não reflete nada, então ele vai ser sempre preto. E a branca vai ficar da cor que você iluminar. Aí disso eu não iluminar com cor nenhuma, mas aí também ele falou que tem que estar iluminando com a luz monocromática, né? Então, tem a luz ali, ela vai refletir o fundo. Então, a cor que você deixar o fundo, aqui você iluminar, vai ficar o fundo. E a letra sempre vai ficar preta. Então, você vai ver o fundo de uma cor e a letra de outra, beleza? Questão interessante essa aí, hein, gente? Filtro de luz é o nome adotado para o dispositivo confeccionado com material transparente que permite somente passagem de luz de determinada cor. Ou seja, pode vir a luz branca, ele só vai deixar passar a luz, por exemplo, vermelha. Vamos ver, eu acho que ele vai até falar esse exemplo. Assim, quando uma luz branca incidir em um filtro vermelho, permitirá somente a passagem da luz vermelha. Colocando-se o filtro de cor verde pura após esse filtro, ou seja, agora ele quer que você use a verde, tá, gente? Então, vou até apagar aqui, porque isso aqui não é o que ele quer. O mesmo objeto visto na cor, colocando... Ah, não, desculpa. Aqui é o filtro vermelho, colocando-se um objeto de cor verde pura, ou seja, o objeto é verde quando ele é iluminado pela luz branca. Então, ele é verde. O que é um objeto verde? É aquele que reflete o verde. Então, se você jogou uma luz vermelha... Então, que coisa você está falando? Olha, eu vou jogar uma luz vermelha no seu objeto e o seu objeto, na luz branca, ele é verde. O que ele está te querendo dizer com isso? Que ele reflete só o verde. Então, se eu ilumino ele com a cor vermelha, ele não reflete vermelho. Então, essa vermelha, ele simplesmente absorve. Aquilo que ele não reflete, ele absorve. Então, se ele absorve o vermelho e não reflete nada, ele vai ficar da cor preta, que quando ele não reflete nada, ele fica da cor preta. Olha que questão interessante, beleza?
Então, tranquilo, gente. Queria deixar isso claro para vocês. Beleza? Vamos seguindo, então. Olha só essa tirinha aqui. Eu achei muito legal. Trouxe para vocês. Ó. Pai, as nuvens são feitas de quê? Eu sabia. Acho que são feitas principalmente de água. E como elas flutuam? Bem, é um tipo de vapor. Talvez tenham outros gases, mas eu não me lembro. E por que elas são brancas, enquanto o resto do céu é azul? Sei lá, acho que vamos ter que pesquisar sobre isso. Não se faz prova para ser pai, né? Então, beleza. Olha que legal. O menino foi, né, aquela fase do porquê, né? Que a criança começa a perguntar tudo, né? Então, primeira pergunta, né? As nuvens são feitas, ele explicou, principalmente de água, né? Então, ela acaba subindo. E as duas perguntas: por que o céu é azul e por que além do porquê que o céu é azul, por que as nuvens são brancas? Vamos lá. A explicação disso, gente, olha só que interessante. O céu é azul porque na hora que o Sol manda os raios dele, que são todos os raios, né, todas as cores, a luz que mais vai para tudo quanto é lado é a violeta e junto com a azul logo depois. Só que o nosso olho ele não tem tanta sensibilidade para o violeta, então acaba que ele pega mais o azul. Então é por conta disso que na hora que a gente olha para o céu, para cima, a gente vê mais o azul, por conta dessa questão. Porque a que vai se difundir mais é o azul. Na verdade mesmo é a violeta, mas a gente tem uma sensibilidade melhor com o azul. Segunda pergunta, por que então as nuvens são brancas? Porque é o seguinte, as nuvens são feitas de vapor d'água e aí elas pegam e emitem todos os raios de luz juntos. Então acaba que, nesse momento, na hora que o raio de luz bate na nuvem, você tem ali todos os raios de luz chegando até você e todos os raios de luz juntos, eles formam a cor branca, né? Então lembre-se disso, o céu é azul porque a luz violeta e logo em seguida a azul, que a gente tem mais sensibilidade, difunde mais. E por que a nuvem é branca? Porque a nuvem, na hora que passa o raio de luz na nuvem, no vapor d'água, eles todos chegam juntos nos seus olhos e você vai ver da cor branca. Beleza? Conceito interessante que eu precisava trazer para vocês. Nós temos 3 princípios aqui nessa aula de introdução à geometria, à ótica geométrica. E esse aqui é o primeiro, um dos que vai ter mais desdobramentos, tá? É o princípio da propagação retilínea da luz. Eu vou falar um monte de coisa, e esse monte de coisa que eu vou falar com vocês vão ser desdobramentos desse princípio, tá? Eu vou até estender um pouquinho a aula para aproveitar e falar um pouquinho desse princípio. Primeira coisa que eu vou falar com vocês, a formação de sombras e penumbras é através do princípio da propagação retilínea da luz. Por exemplo, eu antes de gravar essa aula aqui, eu fiquei um tempão tentando arrumar o fundo verde aqui para poder ficar certinho a iluminação, porque ele tem que estar todo verde. Eu vou até mostrar para vocês, não vou fazer isso não, senão eu perco tudo a configuração aqui. Mas ele tem que estar, o fundo verde aqui, ele tem que estar todos da mesma cor. Então essa cadeira aqui, ela faz sombra nele. Por quê? Porque a luz que está iluminando aqui na frente, ela vem daqui, na hora que ela chega na cadeira, ela para aqui na cadeira, porque a cadeira é um corpo opaco, então não deixa os raios de luz vir aqui. Então eu tenho que colocar uma luz aqui na direita, eu tenho que colocar uma luz aqui na esquerda, para essas duas luzes aqui da esquerda e da direita iluminar direitinho esse fundo aqui, ele fica todo da mesma cor. Então a sombra e a penumbra, e daqui a pouco a gente vai ver a diferença entre sombra e penumbra, são consequências do princípio da propagação retilínea. A luz não faz curva, então na hora que a luz vem dessa direção aí, ela bate aqui e ela não consegue passar, não consegue iluminar o fundo aqui. Tá? Então se te perguntarem qual o princípio que fundamenta a sombra e a penumbra, você vai falar que é o princípio da propagação retilínea. Então o que ele fala? Nos meios homogêneos e transparentes, a luz se propaga em linha reta. A luz se propaga em linha reta, tá bom? Agora, Edi, qual que é a diferença de sombra e de penumbra? Sombra, anota isso, é a ausência total de luz. Sombra é a ausência total de luz. E penumbra, a ausência parcial.
Então, repara aqui nesse desenho aqui, ó. Aqui eu tenho duas fontes de luz, duas fontes extensas. Você não vai conseguir uma penumbra se você não fizer uma fonte extensa. Eu tenho essas duas fontes extensas aqui. Repara que essa região aqui, ó, ela tá um pouco mais escura, mas essa aqui é muito mais. Essa é uma região de sombra, porque aqui não chegou nenhum raio de luz desses dois. Ó. Esses dois aqui, ó, se você tentar pegar algum raio de luz que sai daqui desses dois, vocês não conseguem chegar aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Qualquer ponto desses aqui. Se eu tentar aqui, ó, não chega, bate aqui nessa bola aqui, ó. Né? Não tem como. O raio de luz para chegar ali tem que fazer uma curva aqui, né? Se você tentar, você não vai conseguir. Agora, nessa região aqui, ó, nessa região aqui de penumbra, esse raio de luz aqui conseguiu chegar aqui. Agora, esse aqui não. Então, alguns raios de luz conseguem chegar na penumbra, outros não. Na sombra não chega raio de luz nenhum. Essa é a diferença de sombra e penumbra, beleza? Olha, gente, eu queria fazer alguns exercícios com vocês sobre sombra. Esse exercício aqui, ele é muito manjado. Costuma cair demais em qualquer tipo de concurso. E aí, vamos ver aqui, ó. Um aluno da Escola de Especialistas da Aeronáutica participaria de uma instrução de rapel, ficou impressionado com a altura do poste para o treinamento. Para tentar estimar a altura da torre, fincou uma haste perpendicular ao solo, deixando 1 metro de altura. Observou que a sombra da haste tinha 2 metros e a sombra da torre tinha 30 metros. Dessa forma, estimou que a altura da torre em metros seria de... Gente, deixa eu só melhorar essa figura pra gente. Bom, não tá tão diferente assim não, mas já deu uma melhoradazinha, né? Olha só, gente. O que faz esse exercício aqui ser um exercício de ótica? É o seguinte, ó, o Sol tá aqui. Na hora que o Sol está iluminando aqui, ele não consegue iluminar aqui, ó, porque ele mandou o raio de Sol aqui, ó, não chega aqui nesses pontos aqui. Isso que faz ter a sombra. Agora, a inclinação do Sol em relação... Lógico que aqui você vai pensar, a inclinação aqui é essa, a inclinação aqui vai ser outra. Mas aqui o Sol está tão distante, mas tão distante, que a inclinação que ele vai fazer, tanto na torre quanto na haste, é a mesma. Então, acaba que esse ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa, aqui também é alfa, tanto para o haste quanto para a torre é o mesmo, e esse ângulo aqui é 90 graus, esse aqui é 90 graus. Bom, eu já tenho dois ângulos iguais, né? Então, se eu tenho dois ângulos iguais, o terceiro também é igual, aqui eu vou chamar de beta, e aqui eu vou chamar de beta também. Então, eu tenho esses dois triângulos aqui, ó. Esse aqui é alfa, aqui é 90, aqui é beta. Isso aqui do prédio vale 30. Aqui é a altura da torre. O outro triângulo da haste, eu vou desenhar ele maior, tá, gente? Só para a gente enxergar. Mas ele tem aqui 2 metros e ele tem aqui 1 metro. Aqui é alfa, aqui é 90, aqui é beta. Semelhança de triângulo, oposto a um ângulo. H aqui é oposto ao alfa. Sobre o oposto ao alfa do outro lado, vocês já aprenderam semelhança de triângulo, né? É igual ao oposto ao beta aqui, que é 30, sobre o oposto ao beta aqui, que é 2. Então, aqui, 2H é igual a 30, H é igual a 30 dividido por 2, o H é igual a 15 metros. Então, a altura da torre, 15 metros. Então, bastava você fazer isso aqui, tá bom, gente? Fazer a semelhança de triângulo. Oposto ao lado, sobre o oposto a um ângulo de um triângulo, sobre o oposto ao mesmo ângulo do outro triângulo, é igual ao oposto ao outro ângulo do primeiro triângulo de novo, dividido pelo oposto ao mesmo ângulo agora do segundo, beleza? Então, é isso aqui, semelhança de triângulo. Essa questão é muito manjada, tá bom, gente? Se eu fosse vocês, eu abri o olho nessa questão, beleza? Vamos ver outras questões disso. Deixa eu colocar isso aqui para cá. Olha só, gente. Deixa eu arrumar o desenho aqui. Ele estava em cima de mim aqui, né? Então, ó, uma aranha de diâmetro 1 centímetro fez sua teia a 10 centímetros de distância de uma lâmpada. Então, a lâmpada está aqui. Ela fez a teia dela a 10 centímetros da lâmpada. Então, isso aqui, 10
centímetros. Fonte pontiforme de luz, conforme a figura abaixo. O diâmetro da sombra da aranha, lá você falou ali negócio de que a fonte tinha que ser extensa. Então aquilo lá era para ter a penumbra. Aqui vai ser só a sombra, tá? O diâmetro da sombra. Então, tanto fonte pontiforme quanto fonte extensa vai ter sombra. O diâmetro da sombra da aranha, em centímetros, projetada no teto, a uma distância de 3 metros da lâmpada né? Inclusive aqui ele já colocou aqui para a gente que 3 metros, essa distância toda é 300 centímetros. Então eu vou fazer de novo a semelhança. Ó. Isso aqui é a base desse triângulo aqui. Por conta do que eu falei com vocês, ó, aqui, ó, triângulo. Isso aqui, esse ângulo é comum a esse triângulo pequeno. Esse triângulo pequeno aqui, ele tem 10 centímetros de altura. A gente pode, inclusive, fazer a semelhança com a altura. E ele tem esse diâmetro aqui da aranha, é 1 centímetro. Então, isso aqui é 1 centímetro. Esse é o primeiro triângulo. Esse ângulo aqui é alfa. E o outro triângulo grande, ele aqui é alfa também. Isso aqui é o que eu quero saber, eu vou chamar de x. E a altura desse triângulo todo, esse triângulo todo aqui, ó, vale 300. E como é que eu sei que eles são semelhantes? Olha, isso aqui é paralelo a isso. Então, esse ângulo, que eu vou chamar aqui de beta, é igual a esse ângulo aqui que eu vou chamar de beta. Bom, se você tiver dois ângulos semelhantes, dois ângulos iguais num triângulo, aliás, em dois triângulos, por exemplo, aqui é alfa, aqui é alfa, aqui é beta, o terceiro vai ser igual também, porque a soma dos três é 180, então o que falta para esses dois dá 180 é o mesmo tanto nesse quanto nesse. Então, os dois triângulos são semelhantes, eu vou fazer a base de um, que é x, sobre a base do outro, que é 1, e a base aqui está em centímetros. As alturas estão as duas em centímetros. Tem problema? Eu coloquei... Não tem problema nenhum. Se você tivesse as duas bases aqui, as duas aqui em metro e aqui eu não colocasse o x, aqui fosse as duas em centímetros, não tem problema. Desde que os dois que você vai colocar na fração aqui estejam na mesma unidade, tá? Então, aqui, a base aqui é x, dividido pela base aqui que é 1, é igual à altura aqui que é 300. Tá vendo que eu comecei com esse x sobre 1? X sobre 1, aí agora eu faço 300 sobre 10. Como assim, Edi? Se você começou, você fez esse dividido por esse, então você fez o lado do de baixo dividido pelo lado desse aqui de cima, você tem que começar pela altura do de baixo dividido pela altura do de cima. E aí agora para finalizar, o que a gente faz aqui, gente? 10x igual a 300, então x aqui igual a 300 dividido por 10, x é igual a 30. Se eu trabalhei todo mundo ali em centímetros, sai em 30 centímetros. Beleza? O exercício já até deu aquela dica, né? Transformou 3 metros ali para centímetros, ele queria que trabalhasse todo mundo em centímetros. Beleza? Uma lâmpada de dimensões expressivas é fixada ao teto de uma sala, uma cartolina quadrada de lado igual a 100 centímetros, então ela é quadrada. Se ela é quadrada, é LL, o lado é igual a 100 centímetros, né? É suspensa a 100 centímetros do teto, de modo que suas faces estejam na horizontal e seu centro geométrico coincida com a linha vertical que passa pela lâmpada. Daqui a pouco eu vou desenhar e explicar tudo isso que ele falou. Sabendo que quando a lâmpada está acesa, observa-se no chão uma sombra projetada de 6,25 metros quadrados, determine a altura. Então eu tenho a lâmpada aqui. Essa lâmpada aqui tá a cartolina quadrada. Beleza? E aí, essa cartolina quadrada, ela vai fazer uma sombra assim no chão. Que a luz vai vir aqui e tal, e aí ela vai ficar desse jeito. O desenho não ficou lá essas coisas, mas já deu para ter uma noção, né? Tem duas formas de fazer esse exercício. Bom, primeira coisa, a cartolina tem 100 centímetros e está suspensa a 120 centímetros do teto, ou seja,
Essa distância aqui é 120 centímetros e eu quero saber a altura da sala. A altura da sala. Bom, a primeira forma de fazer é a forma meio que sem muita maldade, aquela pessoa que está começando. Então, se eu sei que essa área, porque ela faz um pouquinho mais de conta, se essa área aqui é 6,25 metros quadrados, a área, isso aqui é um quadrado, né? Se a cartolina é um quadrado, a sombra dela vai ser um quadrado. O lado ao quadrado vai ser igual a 6,25. O lado vai ser raiz de 6,25. O lado vai ser raiz de 6,25. Isso aqui é 625 sobre 100. Então, tá vendo? Ó, número decimal é mais fácil fazer aqui. 6,25 sobre 100. Raiz de 625, isso aqui dá 25 sobre 10. Dá 2,5 metros, né? Porque a área estava em metro quadrado, o lado vai sair em metro. Então, o lado é 2,5 metros, ou seja, 250 centímetros. Então, esse lado aqui ficou 250 centímetros. Aí a gente pode fazer agora a semelhança de triângulo. Aqui é 120 a altura, então 120, que é essa altura para essa cartolina aqui, para essa coisinha aqui, então 120 está para a altura total, que é H, assim como o lado dessa aqui é 100 centímetros, né? 100 centímetros está para o lado da outra, que é 250. Então, eu fiz altura sobre altura, lado sobre lado. O lado ali da cartolina dividido pelo lado da sombra dela. Então, a gente faria dessa forma. Então, aqui eu multiplicaria cruzado. Então, 100H é igual a 120 vezes 250. O H seria o 120 vezes 250 dividido por 100. Corta um zero com zero, um zero com zero. O H vai ficar ali o 12 vezes 25. 12 vezes 25. E fazendo aqui de cabeça na minha calculadora, para eu não errar, 12 vezes 25 dá 300, né? 300 o quê? Reparem que aqui estava em centímetros, aqui estava tudo em centímetros, né? Então não tinha como não ser centímetros. Então 300 centímetros, ele pediu a altura em metros, então a altura é 300 centímetros, a altura 3 metros. Bom, esse seria o primeiro jeito de fazer. Agora eu vou te mostrar um outro jeito de fazer essa questão aqui. Presta atenção. Olha só, gente. Nós vamos fazer o seguinte. A primeira área aqui, ele tinha um negocinho aqui. Isso aqui pode ser que algumas pessoas achem mais simples fazer dessa forma, tá? Nós vamos fazer da seguinte forma. Esse cara aqui, ele tinha um lado de 1 metro. Então, a área dele era 1 metro quadrado. A área desse aqui, o exercício deu pra gente 6,25 metros quadrados. Só para entender, o lado dele era 100 centímetros. 100 centímetros. O lado dele, então, era 1 metro. E a área é lado ao quadrado, então o lado seria 1 metro quadrado. Essa altura aqui era de 12 centímetros. E eu queria saber a altura total. Olha só, você consegue fazer a relação entre as alturas e as áreas. A altura 12 está para H, a altura do pequeno está para a altura do grande, assim como a área desse está para a área desse. 1 sobre 6,25, só que tem um detalhe. Você está trabalhando com aqui é a altura, é medida linear, uma dimensão. E isso aqui é a área, 2 dimensões. Então, para equilibrar, você eleva ao quadrado esse aqui. Então, fica 12 ao quadrado, 144 sobre h ao quadrado é igual a 1 sobre 6,25. Tá certo? Então, tem essa manha. Se você vai relacionar a altura com a área, você tem que fazer isso. Se fosse volume, você levava ao cubo ali a altura. Tá? Isso aí a gente vai aprender também em geometria espacial. Então, multiplicou cruzado aqui, h ao quadrado é 144 vezes 6,25, dá 900. A altura vai ser raiz de 900. A altura vai dar 30. 30 aqui deu, a gente trabalhou em
centímetros, né? 30 centímetros. Então, essa foi a nossa aqui. Deixa eu só ver uma coisa. 12 ao quadrado, só um minutinho que tá dando... Ah, não, gente, tá... aqui é 120, né? 120 a altura. Confirmei ali, é 120 centímetros. 120 de... Aí aqui fica 120 ao quadrado, isso aqui dá 144,00. Então aqui vai acrescentar mais dois zeros, vai dar um zero a mais centímetros, né? Porque aqui é 9, raiz de 9, 3. A cada dois zeros vira 1, cada dois zeros vira 1, deu 300 centímetros. Essa altura dá centímetro para metro, divide por 100, seria isso, beleza? Então ali era só 120, não 12, beleza? Então a resposta deu a mesma aqui. Então beleza, isso aí, gente. Olha, eu já até passei um pouquinho, estou quase outra aula já. Então é isso, gente. Na próxima aula a gente fala mais um pouquinho sobre essa parte das sombras. Aliás, mentira, a gente já finalizou sombra, o que eu tinha para falar isso aqui. Eu vou falar com vocês sobre os eclipses, que é mais uma questão sobre o princípio da propagação retilínea da luz. A gente volta já. Até mais, pessoal.